Américo, por favor, aproveitando a tua presença, o Trump fez uma postagem na rede social. Bom, ele faz todos os dias sobre diferentes assuntos, mas teve uma que ele fez demonstrando que o Estreito de Hormuz é um território norte-americano? Pois é, Elisa, nós temos inclusive essa ilustração para mostrar. Ele publicou nas redes sociais dele hoje um mapa do Estreito de Hormuz dizendo que se tratava do novo território dos Estados Unidos. Na semana passada, o presidente Donald Trump já tinha feito essa ameaça, já tinha dito que ele ia decretar que o Estreito de Hormuz passaria a ser território americano. Ele, inclusive, recebeu zombarias do governo do Irã dizendo que você não muda o controle de um território simplesmente postando nas redes sociais que determinado território passou a ser agora dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump já fez outras postagens similares no passado, identificando, por exemplo, o Canadá como o 51º estado dos Estados Unidos, tentando mudar o nome do Golfo do México, o que também não funcionou, e agora ele repete essa estratégia que não deu certo em nenhuma outra ocasião, dizendo que agora o Estreito de Hormuz seria território americano. Os iranianos certamente vão reclamar disso e vão lembrar ao presidente que não basta você fazer publicações nas redes sociais para mudar a realidade no terreno. E a realidade é que o Irã continua controlando o tráfego do Estreito de Hormuz, ameaçando a passagem dos navios e, na prática, o que a gente tem é ataques, insegurança e um Estreito de Hormuz que continua fechado, com águas territoriais que são, sim, do Irã e de Omã. Temos, portanto, essa informação trazida pelo Américo Martins, essa postagem que foi feita pelo presidente dos Estados Unidos. Então, já vou emendar aqui com a nossa editora de assuntos internacionais. Muito obrigada, Américo. Aparecendo aí na tela, então, como um novo território dos Estados Unidos, o Estreito de Hormuz. Mariana Catassi está aqui com a gente para poder falar sobre isso, que inclusive tem essa matéria. Será que eu abri a matéria correta? Essa aqui, né, Mari? Vou colocar aqui no espelhamento. Trump publica imagem do Estreito de Hormuz como novo território dos Estados Unidos, mas tem também uma reportagem, se eu não me engano, sua, que você já vem acompanhando há uns dias também, sobre... Aqui, ó, pronto. Trump pode declarar o Estreito de Hormuz como território dos Estados Unidos? Agora a gente quer avançar contigo, porque publicar, falar, ele fala. Mas pode fazê-lo? Mari, bem-vinda. Pois é, Elisa, bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no Live CNN. Elisa, desde que o Trump fez essa ameaça de declarar Hormuz como um território americano na semana passada, eu fui conversar com alguns especialistas para entender, Trump tem autoridade para fazer isso? Eu conversei com a Priscila Caneparo, que é pós-doutora em Direito Internacional, e com o pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. E eles me deram duas respostas. No campo jurídico, a resposta curta é que não. Trump não tem autoridade legal para simplesmente declarar o Estreito de Hormuz como um território americano. E por quê? Existe uma Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, que foi assinada em 1982, que define que o Estreito de Hormuz é um território que está sujeito, é uma passagem que está sujeita aos regimes marítimos dos estados costeiros. Então, nesse caso, Irã e Omã. Essa mesma Convenção da ONU também define o direito de passagem em trânsito. Isso significa que os estreitos internacionais a garantia dos outros países de poder usar esses estreitos para navegação comercial internacional. Então, as embarcações têm o direito de atravessar, os aviões têm o direito de sobrevoar essa região. Então, qualquer tentativa de Trump de anexar e impedir estaria numa violação dessa convenção da ONU. Certo. O ponto-chave aí é que os Estados Unidos não são signatários dessa convenção, então não são legalmente obrigados a segui-la. Mas existe um outro ponto, Elisa, e eu até me aproximo aqui do nosso telão para explicar isso. Mostra-nos, por favor. Existe um conceito também no direito internacional de mar territorial. O mar territorial é uma faixa de água de 12 milhas náuticas, cerca de 22 quilômetros mais ou menos. Isso significa que nessa faixa de água, o estreito está sujeito e é considerado território soberano dos estados costeiros. E nesse ponto mais estreito aqui, entre Omã e Irã, qualquer ação nessa passagem do Estreito de Hormuz invadiria o mar territorial de Omã ou do Irã. Então, isso incorreria necessariamente em uma violação de soberania. Então, a resposta para o direito internacional é que não, Trump não tem o direito de anexar esse território e simplesmente declarar isso seria principalmente uma declaração política sem reconhecimento internacional. Agora, e se a gente for falar no campo militar? Aí a história é um pouco diferente.
Porque até agora os Estados Unidos conseguiram bloquear de alguma forma os portos iranianos, impuseram esse bloqueio e estão tentando desviar qualquer embarcação que tente furar o bloqueio e chegar aos portos. Mas para de fato controlar essa passagem, os Estados Unidos precisariam fazer uma coisa que Trump prometeu na campanha que não faria: ampliar a guerra, fazer uma guerra mais longa, enviar tropas terrestres para essas regiões costeiras do Irã. E isso exigiria muito dinheiro, exigiria também que Trump estivesse disposto a tornar esses soldados na costa do Irã como alvo da artilharia iraniana, que apesar de estar muito defasada, ainda tem um poder significativo. Exigiria também o apoio de tropas navais, exigiria apoio das forças aéreas. Isso seria uma operação muito custosa para Donald Trump e, por isso, muito improvável que os Estados Unidos, nesse momento, decidam ampliar a guerra dessa forma, justamente porque a gente tem visto nos últimos dias, Elisa, que essa guerra é impopular entre os americanos. Cerca de 2/3 dos americanos acham que essa guerra não deveria estar acontecendo, não está trazendo benefícios para os Estados Unidos. E é claro que para enviar as tropas para essas regiões costeiras do Irã, Trump também precisaria cumprir uma série de outras exigências do direito internacional, como se quisesse anexar qualquer território aqui, precisaria de um plebiscito, caso contrário, seria então passível de ser responsabilizado por crimes internacionais, Elisa. Pois é, mas isso que você diz, que Trump não é signatário de alguns acordos, né, barra memorandos ali, reunião de regras de alguns países, e que também ele tem uma postura de que ele decide como se fosse para além das regras, né? Como se as regras não norteassem ele. Qual a chance, Mariana, de acordo com o que você está vendo, lendo, a chance dele avançar e fazer isso, ele aumentaria muito a guerra? E a popularidade dele, como você disse, está baixa, é a menor, inclusive, de todas as gestões, acho que 33%, de acordo com um levantamento feito pela agência de notícias Reuters. É uma popularidade muito baixa, então essa equação, num ano de eleição para eles, é uma equação difícil, né? Pois é, Elisa, a gente está aí há poucos meses das eleições de meio de mandato, então seria realmente uma aposta de Donald Trump decidir enviar tropas terrestres e, para apoiar essas tropas, fazer uma operação naval, uma operação aérea muito dispendiosa para os Estados Unidos, em um momento em que a população americana está dizendo que essa guerra não está trazendo os benefícios que Trump esperava, em que a população demonstra que não é totalmente a favor, pelo menos a maior parte dos americanos respondeu isso nas pesquisas, e é claro que o governo Trump está de olho nisso também, porque não quer arriscar perder a maioria no Senado, perder a maioria no Congresso e ter seus candidatos que o governo apoia sofrerem as consequências do que os americanos interpretam como uma má gestão dessa guerra por parte de Donald Trump, Elisa. Nós temos, inclusive, aqui para mostrar para vocês, vou ver se eu consigo mostrar aqui no telão, a home da CNN em inglês, e eles estão, vários assuntos aparecendo aqui, claro, e o principal, justamente falando sobre Donald Trump, alguma coisa que, como se essa política externa do Trump, que estaria meio que saindo pela culatra, né, que ele estava enfrentando alguns desafios, e o que a gente está conversando aqui com a Mari Catassi. Só vou passar aqui nesse cantinho, que esse jeito imprevisível de Trump de governar, né, a imprevisibilidade que teria sido um trunfo para ele no primeiro mandato, só que agora no segundo não está pegando muito bem e ele está enfrentando essas adversidades. Então, esse aqui é CNN nos Estados Unidos, a gente compartilhando com vocês. E o que repercute demais ainda, hein, Mari? O eclipse é incrível como repercute para eles, né? Para quem conseguiu ver, foi um fenômeno. Sim, Elisa, a gente aqui não conseguiu ver, mas a gente acompanhou de perto na programação da CNN Brasil. Eu mesma estava de olho para ver essas imagens impressionantes que rodaram na nossa tela. Não, e as imagens, gente fazendo imagem, até fazendo manobra de skate aqui, pegando a silhueta ali do sol diante do eclipse. Enfim, muito lindo. Mari Catassi, obrigada por ter vindo aqui ao estúdio conversar com a gente. Volte sempre.